Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Talk Show do Guru. Você sabe onde fica a ilha chamada Corvo? Ou então a Ilha Flores, a Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, São Miguel, Santa Maria? Tenho certeza que alguns conhecem, outros não. Elas são as ilhas que formam o arquipélago de Açores, lugar maravilhoso no meio do Atlântico. O entrevistado de hoje é o Eduardo Elias, do Turismo de Açores. Eu sou Tiago Barbosa e, junto com o Eduardo Barbosa, vamos contar um pouco das belezas dessa região, onde ficar, o que comer, as atrações que você pode desfrutar na sua viagem. Não se esqueça de curtir, deixar seus comentários, compartilhar e se inscrever no canal para receber as próximas notificações. Olá, pessoal, tudo bem? Como vão? No Talk Show do Guru de hoje, vamos apresentar as belíssimas ilhas dos Açores, esse paraíso cada vez mais procurado pelos brasileiros. Quero aproveitar para agradecer às 11 agências que compartilharam essa nossa live. Então, nosso muito obrigado para a Janice, da Janice Vale Turismo de Bragança Paulista, o Nelson, da Cia do Porto de Campinas, a senhora Hanna, da Lamia Turismo do Rio de Janeiro, a Carla, da Outback Turismo de Pouso Alegre, a Maria do Carmo, da Travel Office de São Paulo, a Zumira, da Travel Connection Turismo de São Paulo, Rosali, da Rosali Turismo de Pindamonhangaba, o Reginaldo Zangaro, de São Paulo, o Walter, da Zanetti Tour, de Santo André, o Pedro, da Mundo Color Personalité de Sorocaba e a Denise, da Check-in, de São Paulo. Muito obrigado, pessoal. Passo a palavra agora para o Eduardo. Bem-vindos! Bem-vindo, Xará, Eduardo Elias, direto dos Açores de São Miguel. Eduardo, passado 8 anos de ter participado da BTL, Feira de Turismo de Lisboa, e ter contatado diferentes provedores dos Açores, podemos dizer que hoje é um destino que cresce em demanda ano a ano. Temos a satisfação de ter conosco nesse dia você, que é o nosso guru dos Açores. E a pergunta inicial é para que você nos conte a sua trajetória profissional. Pois, grandes e calorosas saudações dos Açores, em especial, se me permitem, um forte abraço, embora virtual, para alguns participantes que vi do Rio Grande do Sul, onde, como sabem, a primeira comunidade açoriana chegou no século XVII ao então chamado Porto de Casais, hoje Porto Alegre, de maneira com grande caloroso abraço para todos. Realmente eu chamo Eduardo Elias, portanto sou conhecido como Eduardo Elias, embora o meu nome completo seja Eduardo Elias da Silva. Sou filho da paróquia de Nossa Senhora da Ajuda de Pedro Miguel, na ilha do Faial, onde aprendi desde muito cedo aquilo que nos completa e faz mais bonitos e mais belos nos Açores, que é o bom dia dado pela ilha irmã e vizinha todos os dias pela manhã. No caso do Faial, como podem ver, a bela montanha da Ilha do Pico, votada como a mais bonita de Portugal. Desde muito cedo que estive ligado à indústria da hospitalidade, como empregado de mesa, como barman, como recepcionista, posteriormente em agências de viagens de incoming para o Faial e desde 80 colaborar com o governo dos Açores, em que tive a oportunidade de ser pioneiro, estudar e instalar e promover uma série de produtos ligados à natureza e à cultura e, concomitantemente, ser formador, tendo estado na fundação da Escola de Hotelaria em 2002 e a iniciar também a minha colaboração com a Agência de Promoção dos Açores desde 2003 como gestor de produto, como gestor de mercado e como promotor. Muito bom, hein, Eduardo? Dá para ver aí uma larga experiência, inclusive em várias etapas, né, do nosso setor, do nosso segmento. Acho que isso também enriquece muito, porque teve contato, né, com agências, com o público, com a organização mais geral, né, do turismo nas ilhas. Então, muito legal. Tenho certeza que você vai nos trazer aí muitas informações interessantíssimas. E acho que para começar a contar,
para aqueles que talvez não saibam, ou para aqueles que já saibam, mas querem fixar melhor o conhecimento, contar um pouco como é composto o arquipélago, quais são suas ilhas. Desde a época clássica que esta região do mundo tem sido referenciada como de ilhas afortunadas. Era assim que Platão se referia a esta zona específica do mundo. E esse conceito tem vindo a alimentar autores como Jacobs, quando criou a aventura do Enigma de Atlântida e colocou Blake e Mortimer na ilha de São Miguel, onde eles descobrem a porta para a Atlântida, junto de uma das 7 maravilhas de Portugal, a Lagoa das 7 Cidades. Ou ainda bem recentemente o documentário Atlantis Rising, de James Cameron, em que supostamente de Santorini até aos Açores ele vai encontrando evidências dessa civilização perdida. A minha favorita é uma pequenina história da poetisa norte-americana Susan Dabney, que viveu entre nós no século XIX e ficou de tal maneira fascinada por estas ilhas, que escreveu que elas certamente eram o resultado do ato de algum anjo romântico que, tendo tido pena das flores abandonadas do jardim celestial do Éden, decidiu abraçá-las para o céu. Ao fazê-lo, deixou cair algumas sobre o Atlântico, que as floriu em 9 belos jardins, sobre os quais o anjo olhou pleno de contentamento e abençoou de Açores. Estas ilhas, que se localizam no nordeste do Oceano Atlântico, são 9 ilhas, divididas em 3 grupos, e que iniciaram o seu processo de criação há cerca de 35 milhões de anos na Cordilheira Médio-Atlântica. As ilhas do grupo central e do grupo oriental foram empurradas para este, as ilhas de Flores e Corvo foram empurradas para o oeste. Na brincadeira dizemos que um dia nós havemos de ver a ponte 25 de Abril e eles vão de ver Manhattan ou outra coisa parecida do outro lado do Atlântico. Somos abençoados por um clima temperado, devido ao anticiclone e à corrente do Golfo, e normalmente sobre as ilhas e junto delas a temperatura é 2 a 3 graus superior. Estas ilhas revelaram-se aos portugueses em 1427, provavelmente já eram conhecidas anteriormente. Aquilo que hoje em dia, e em termos geográficos, se convencionou chamar de arquipélago exclusivo europeu, estende-se por uma zona de cerca de 1 milhão de quilómetros quadrados. Isto é só 10 vezes o território nacional. Nós, açorianos, gostamos de dizer que se Portugal é grande, é porque os Açores lhe acrescentam mar. Senão Portugal seria pequenino, seria um pequeno retângulo ali ao lado de Espanha. Não é nenhuma surpresa que os Açores são um dos 2 únicos sítios em todo o mundo com todas as distinções da Unesco. Nós temos zonas património mundial, temos reservas da biosfera, temos zonas do Geoparque e Ramsar, e só há mais um outro arquipélago em todo o mundo que tem estas classificações todas e fica na Coreia do Sul. O ano passado, nós fomos distinguidos pela EarthCheck como o primeiro arquipélago no mundo com o certificado de destino turístico sustentável, devido às boas práticas ambientais que nós efetivamente temos aqui na região. Temos ganho imensos prémios, entre eles, este ano, fomos distinguidos como um dos destinos mais seguros da Europa, o que apenas sublinha os cuidados que nós temos com quem nos visita, proporcionando-lhe não só segurança, como a oportunidade de desfrutar tudo o que nós temos para oferecer e, simultaneamente, defendendo a saúde dos que habitam a região. Chegar aos Açores dos 2 lados do Atlântico, como podem ver, é relativamente fácil e, no caso dos brasileiros, que provavelmente virão via Portugal, há 5 portas de entrada nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial. A partir dessas ilhas, nós podemos nos ligar às outras ilhas através da companhia aérea, a SATA, em aviões 10, 200 e 400, 35 ou 80 passageiros, ou na época alta através de um serviço de ferry, e as instalações e infraestruturas em terra são de excelente qualidade.
Os voos são diários, não, Eduardo? São diários, são do Porto e de Lisboa. Não serão para todas as ilhas diariamente, evidentemente. Portanto, há ilhas que têm ligações 2, 3 vezes por semana. As ilhas de São Miguel e Terceira é que têm ligações todos os dias a partir do continente. E também é possível, para quem quer fazer uma combinação de ilhas, entrar por uma ilha e sair pela outra, desde que faça o arranjo correto de voos, certo? Exato, eu aliás recomendo, para se poupar tempo e conseguir desfrutar mais a estadia, que sempre se faça esse tipo de combinação, ou seja, entrar por São Miguel e sair pelo Faial ou pelo Pico, ou sair pela Terceira, ou entrar ou vice-versa. Convém sempre ter esse cuidado no início da programação da viagem, para não se perder tempo com voos de regresso à origem. E, Eduardo, agora uma das decisões que o viajante terá que tomar previamente é escolher as ilhas, né? Onde ficar. Para um que ainda não foi aos Açores, o que você recomendaria? Quais são os lugares melhores para fazer base? A entrada normalmente se recomenda ou por São Miguel ou pela Terceira. Por razões de logística, porque depois, a partir de São Miguel, há muitos voos para todas as ilhas regularmente e todos os dias e a várias horas, e a Terceira está relativamente próxima das ilhas do Grupo Central, permitindo até, por via marítima, aceder facilmente a qualquer uma das outras ilhas. Contudo, no que diz respeito a onde ficar, nem todas as ilhas têm todo o tipo de oferta, de maneira que aquilo que eu vou referir aqui, genericamente falando, é a oferta geral que nós podemos encontrar nos Açores. Depois, recomendando que, especificamente no tocante a cada ilha, teriam que ir ao nosso site, onde estão todas as unidades de alojamento devidamente licenciadas pelas autoridades públicas. Começaria pelos menos convencionais, ou seja, existem parques de campismo, o agora muito na moda glamping, que é uma forma de campismo, mas com todas as amenidades que podemos encontrar nas unidades de alojamento tradicional, o alojamento local, que é a forma legal de designar o bed and breakfast, e que há uma grande diversidade nos Açores devido ao recrudescimento do turismo. Nós temos neste momento mais bed and breakfast do que, aliás, camas hoteleiras. As nossas pousadas da juventude, que são de excelente qualidade, com quartos individuais, e depois o tradicional, turismo da aldeia, turismo rural, turismo de habitação, casas de campo, unidades hoteleiras tradicionais junto da costa, em jardins, divididas por casas, inclusivamente em pousadas e nos centros urbanos. Portanto, temos um pouco de tudo. Acho que também essa decisão ela passa muito também pelas atividades que vão ser realizadas nas ilhas, né? Então, acho que você separou algumas das atrações imperdíveis, né? Os principais atrativos. Conta para a gente, por favor. Quando nós falamos de Açores, estamos, na verdade, a falar de 9 destinos distintos. Porquê? Porque cada ilha foi criada, digamos assim, por vulcões diferentes, foi povoada por povos de origens diferentes. Então, quer a configuração geomorfológica da ilha, quer depois a sua cultura, gastronomia, arquitetura e até a pronúncia com que as pessoas de cada ilha falam, é muito distinta. Então, no grupo ocidental temos as Ilhas do Corvo e das Flores. A Ilha das Flores é aquela que nós gostamos de dizer que contém tudo o que de mais belo e espetacular nós podemos encontrar na natureza açoriana. A Ilha do Corvo, com os seus 430 habitantes, já por si uma atração turística, conjuntamente com a sua vila-museu e o seu belo caldeirão.
No grupo central nós temos uma melhor noção de arquipélago devido à proximidade das ilhas, porque conseguimos sempre ver outra ilha próximo da nossa, e aqui nós vamos encontrar a Ilha Terceira, que é uma ilha muito especial. Porquê? Porque a sua cidade de Angra do Heroísmo foi 2 vezes capital de Portugal. E foi a primeira no país a ser distinguida com o selo de Património Cultural da Humanidade pela Unesco em 1983, porque é a única do Atlântico com traçado renascentista e porque foi pela sua baía que passou a primeira onda da globalização mundial, no século XV com a Rota das Especiarias, mais tarde nos séculos XVI e XVII com as rotas da prata castelhana e do ouro brasileiro. E, efetivamente, durante estes séculos, praticamente o centro do conhecimento ocidental, da civilização ocidental, concentrou-se nesta bela cidade, com lindos jardins, com pastagens magníficas no seu interior, com uma particularidade magnífica que são estas pequeninas capelas dedicadas ao Senhor Espírito Santo, que é o padroeiro dos Açores, mas acima de tudo a uma índole festiva que faz esta terra ser um lugar onde o visitante tem sempre algo que festejar todos os dias. Há quem brinque com este conceito que diz que os Açores são só 8 ilhas e um parque de diversões, que é a Ilha Terceira. A Graciosa, que é uma ilha graciosa das suas formas, com vilas costeiras do século XVIII e XIX muito bem preservadas, moinhos de influência flamenga e as únicas praias de areia vermelha em todo o arquipélago. A Ilha de São Jorge, que tem a particularidade de ter estas maravilhosas plataformas costeiras que se chamam fajãs. Esta em particular é muito importante porque por voto popular de todo o país de Portugal foi declarada a povoação costeira mais bonita de Portugal, Fajã dos Cubres, e nas suas pastagens de altitude nós produzimos o melhor leite da Europa. E nesta ilha produz-se o mais afamado queijo dos Açores, o que não é pouco, porque os açorianos produzem mais de 30% de todo o leite de vaca em Portugal e mais de 50% de todos os queijos derivados de leite de vaca em Portugal. É uma ilha muito importante. A Ilha do Pico, com a mais bela montanha, onde o homem foi literalmente capaz, nesta paisagem também património mundial, irmã do Alto Douro vinheteiro, foi capaz de produzir vinho da pedra. Estes muros que o homem ergueu para proteger as vinhas, se alinhados, dariam cerca de 3 voltas ao Equador e foram construídos nos séculos XV e XVI, imagino. O interior do Pico tem belas vistas das lagoas para a montanha e para as ilhas vizinhas, entre elas a Ilha do Faial, onde nós vamos encontrar uma das mais belas baías de todo o mundo, a 4ª em termos de procura por iatismo internacional. E devido a uma superstição muito antiga de que quem passava pelo Faial e não fazia uma pintura no Cais Velho e agora na Marinha ia ter um naufrágio, nenhum marinheiro arrisca e todos fazem a sua pintura, transformando a Marina da Horta naquilo que talvez é o mais colorido galeria de arte naif a céu aberto em todo o mundo. Transformaram o Café Sport no mais popular bar de marinheiros em todo o mundo, e isto conjuntamente com o vulcão dos Capelinhos, que foi o mais popular vulcão, o mais estudado, o mais fotografado, o mais filmado no século XX, já ganhou para esta ilha vários prémios de destino de excelência da Europa. No grupo oriental temos as ilhas de Santa Maria e São Miguel. Santa Maria, que é só a ilha com o depósito fóssil mais relevante do hemisfério norte. Então, esta ilha, no início e durante muitos anos, foi sempre considerada parte de um continente, porque toda a sua formação era completamente distinta das outras ilhas. Tinha um deserto vermelho, tinha estes degraus de gigante, a erosão dos fósseis deu origem às mais belas praias de areia branca. O próprio casario desta ilha
O próprio casario desta ilha era de origem e tinha configuração semelhante ao continente. Na verdade, o que aconteceu foi uma erupção que trouxe fósseis com 8 a 10 milhões de anos do fundo do mar à superfície, fazendo uma ilha que é única em si mesma. São Miguel tem uma das 7 maravilhas naturais de Portugal, a Lagoa das 7 Cidades. E outras belas lagoas, como a Lagoa do Fogo ou a Lagoa das Furnas, junto da qual nós vamos encontrar a maior hidrópole de todo o mundo, com uma concentração de mais de 30 águas minerais quentes e frias completamente distintas. Em São Miguel temos a única plantação industrial de chá em toda a Europa, os mais doces ananases que levam 18 a 24 anos a maturar em estufas, uma série de jardins românticos do século XVIII e XIX e um centro histórico assinalável. Nós já temos publicado, Eduardo, 4 roteiros com diferentes combinações de sugestões para visitar os Açores, mas pelo que eu estou vendo você explicando aqui, possivelmente a gente tem que ampliar esse número de roteiros. Você chegou a ver os roteiros que nós publicamos? E são muito interessantes e, como eu disse ao Eduardo mais cedo, são excelentemente executados por alguns dos melhores profissionais que nós temos entre nós. Contudo, como eu gosto de dizer, quando me perguntam nas feiras onde eu vou e até aqui em alguns webinars, os Açores são um destino que tem algo para todo o mundo. Então, normalmente, a pergunta que nós fazemos é: o que é que você espera das suas férias? E então, nós depois damos-lhe o remédio, como se diz. Digam-nos que doença tem, que nós arranjamos-lhe a cura. E assim podemos adaptar a estadia e os roteiros àquilo que as pessoas mais gostam, quer seja cultura, quer seja música, quer seja natureza, porque há uma diversidade enorme, uma curiosidade. Antigamente, quando eu comecei a ir às feiras, no final dos anos 70, 80, as pessoas perguntavam-me: os Açores, há alguma coisa para se fazer nos Açores? Hoje em dia, as pessoas, os séniores ativos ou menos ativos, perguntam-me: será que os Açores são para nós? Porque há tanta diversidade de coisas para se fazer nos Açores que pensam que é só para quem anda à procura da aventura radical. Não. Há para todos os gostos e para todas as idades. Eduardo, você já mencionou algumas das iguarias dos Açores. Falou sobre o queijo, eu já provei, os queijos são maravilhosos. Falou sobre os vinhos, falou sobre as frutas, né? Conta mais um pouco para nós como é a gastronomia da ilha, o que você acha que, se eu fosse visitar a ilha, eu não poderia deixar de provar? Independentemente de eu ter distinguido por cada uma das ilhas aquilo que é menos usual, mais, digamos, mais estranho, chamemos-lhe assim, em cada ilha, aquilo que tem mesmo que provar, genericamente falando, os Açores oferecem um conjunto bastante diversificado de restaurantes tradicionais, onde as pessoas vão ter a oportunidade de poder degustar o receituário antigo, mas também restaurantes contemporâneos que, utilizando os produtos orgânicos certificados, os apresentam de uma forma mais contemporânea e atual. Produtos esses que efetivamente têm um selo de garantia e estão listados num catálogo. Todos os serviços recomendados pelo Governo dos Açores e todos os produtos garantidos pelo Governo dos Açores fazem parte de um catálogo e são distinguidos com este selo que diz certificado pela natureza. Estes produtos incluem, evidentemente, uma diversidade enorme de queijos. Nós podíamos distinguir as ilhas pelos queijos.
Alguns deles já são, digamos, ex-libris, como o Morro em Nova Iorque, que foi votado um dos 10 mais importantes queijos gastrónomos de Nova Iorque, o queijo de São Jorge, que é um dos produtos que continua a ter importação livre nos Estados Unidos, o queijo da vaquinha, que é feita com leite da vaca Jersey, que supostamente é aquela que tem o sorriso e o olhar mais enternecedor e mais simpático da natureza. Enfim, todos têm como os americanos diriam, selling point e um paladar muito distinto. Para quem visita a Ilha de São Miguel, eu recomendo sempre que façam a aquisição no Rei dos Queijos ou no Príncipe dos Queijos, que é o concorrente e filho, porque podem provar o queijo antes de o adquirir. E então ficam a saber se é aquele paladar que efetivamente querem ou não. Temos uma diversidade enorme de águas minerais, de sumos, de cerveja, uma cerveja que foi introduzida nos Açores pelo um mestre cervejeiro austríaco no século XIX, Amelo Abreu, a especial, como nós dizemos. A especial, uma série de licores, de frutos, de ervas medicinais e aguardentes e uma muito assinalável diversidade de vinhos. Há 3 regiões demarcadas que se distinguem, que são a região dos biscoitos na Ilha Terceira, a região da Graciosa, onde se produz as pedras brancas, porque a ilha é conhecida como a Ilha Branca, e a região do Pico, de onde, por exemplo, é oriundo o Quesar, que na sua versão de 99 atingiu 21 graus e chegou a ser vendido em cristal de Atlantis a 500 e chegou aos 2.000 euros a garrafa, imaginem. Não é para os nossos bolsos? Fantástico, porque é um vinho único que não se encontra em mais sítio nenhum, porque é resultante de lava. Tenho um amigo meu que é responsável pelos vinhos, o Peak Wines Company, produz este tinto vulcânico, uma sanita, também produz uma série de vinhos no continente, e uma sanita diz que o que faz do vinho em Portugal, e em especial o vinho açoriano, tão especial é a história. As pessoas, quando compram, não querem só bebida, porque bebida bebe-se água. Quando nós queremos degustar uma boa refeição e um bom vinho, nós queremos beber um pouco de história, e os Açores têm essa história que remonta aos primórdios do povoamento. E também existe em São Miguel qualidade, na Quinta do Jardinete, por exemplo, que produz chardonnays e produz outros de qualidade que podem ser visitados e degustados. Muitos destes vinhos já ganharam prémios. O Lagido Reserva, por exemplo, é o vinho oficial da Igreja Açoriana. É o vinho dos padres. Em termos de particularidades, as tortas da erva do Calhau no Corvo, ou as couves de Barça. O que é a torta de erva do Calhau? São pastéis de algas, porque as pessoas antigamente tinham que comer o que tinham. Então, comiam as algas que apanhavam e que guardavam no sal. Ou as couves da Barça, que são uma reposição do conduto de porco salgado com batata doce e couves cozidas. Nas flores, o assado de albacora que é atum. As pessoas não tinham carne, então faziam pratos com as técnicas, os procedimentos de confecção da carne, mas utilizando o peixe, ou então um cozido de porco salgado. Na Ilha do Faial, a molha de carne. Portanto, uma carne assada com muito molho, pouca carne e muito molho. Hoje não é bem assim, mas antigamente pouca carne e muito molho porque se molhava o pão e a carne era pouca, não havia muito dinheiro para se ter a carne. Então a molha era importante, mas muito molho. E as fofas, que são como que filoses, mas recheadas de um recheio cujo gosto e textura é semelhante ao leite creme, ou creme brulee. Imaginem aqui as calorias que vai nisto. Na Ilha do Pico, o caldo de peixe, que é feito com vários peixes cozidos e em conjunto, que dá um sabor fantástico, e depois servido com o vinho na adega, é o prato por excelência que se serve a um amigo na nossa adega.
manteiga, e os enchidos, a linguiça e o inhame com a linguiça e a morcela com o inhame que é a raiz de taro frita. É uma dos sucedâneos ou substitutos da batata que existia antes de haver batata, efetivamente, nos Açores. Em São Jorge temos as mais suculentas amêijoas, que só existem naquela ilha, na Fajã de Santo Cristo, e as espécies. As espécies são massa terra com recheio feito à base de especiarias, porque as especiarias do Oriente passavam pelo Grupo Central. E aqui eram traficadas, eram aqui os marinheiros trocavam-nas por peixe seco ou outros produtos que depois legalmente pudessem vender no reino, quando chegavam a Lisboa, porque as especiarias eram propriedades só do rei. Na Graciosa temos a meloa e as queijadas, os covilhetes de leite, que é com leite caramelizado. Na Terceira temos o prato por excelência tradicional dos Açores, que é a alcatra, que era feita com carne de vaca velha. Era feito no alguidar de barro, era feito no forno e era temperado com vinho verdelho, branco, vulcânico e especiarias. Isto é o prato tradicional. Era feito numa sexta-feira, era requentado no sábado e voltava a ser requentado no domingo antes de ser servido. Este era levado tão a sério que as sogras, quando casavam os filhos, as sogras davam às noras um alguidar já usado para que elas fizessem boa alcatra para os seus filhos. Hoje em dia, já com as novas adaptações, fazem-se alcatras de peixe, alcatras de feijão, de galinha. E este prato, em 2000, quando o governo português integrou a gastronomia como património cultural de Portugal, foi o prato que ganhou o primeiro prémio, porque era aquele que exemplificava mais a rota das descobertas e a parte mais importante da história de Portugal. O doce, a Dona Amélia, é um doce à base de especiarias e tem uma história muito curiosa, porque foi o doce que as pasteleiras terceirenses criaram para homenagear a rainha Dona Amélia quando o casal Dom Carlos e Dona Amélia visitaram os Açores em 1901. E é, portanto, um dos doces mais prestigiados que existe nos Açores. Na Ilha de São Miguel temos o cozido das Furnas, que é um cozido feito numa panela, sem água, e essa panela é metida num buraco vulcânico. E esse buraco tem uma temperatura de cerca de 100 graus. E esta panela coze durante cerca de 7 horas, a 60 a 70 graus, e depois todos os sabores se misturam, dando origem a este magnífico cozido com um sabor único. O bife à regional ou bife miquelense é um bife de carne orgânica açoriana, flamejado com vinho branco e temperado com alho e pimenta. A queijada da Vila é outro doce conventual, de Vila Franca do Campo, hoje feita em muito segredo pelo Sr. Morgado. E o mais emblemático de São Miguel, o mais nobre, é o pudim de chá verde, que todas as famílias nobres arrogam ter o melhor receita e guardam a receita em segredo e não a dão a ninguém. Mas felizmente que já existe disponível em alguns hotéis e restaurantes em São Miguel. Em Santa Maria temos a alheira, que, como sabem, foi um doce criado pelos judeus para esconder a sua condição judaica aos vizinhos. E temos, devido às especificidades do solo, o caldo de nabos, com um nabo que só existe em Santa Maria com uma textura única. E isto para ser muito, digamos, muito sucinto e apenas distinguir algumas das mais emblemáticas por ilha. Muito interessante, Eduardo. Acho que, bom, Portugal já é famoso, né? Nós falamos aqui em alguns outros desses talk shows da gastronomia portuguesa que se encontra, que é fantástica, mas fiquei impressionado pela essa característica, né, tão particular de cada região. Então, dá uma sensação interessante, né? Porque Portugal, pelo idioma, pela história, para os brasileiros é muito familiar e, ao mesmo tempo, Açores tem uma diversidade e uma especificidade aí por conta da história, das condições climáticas de solo e até mesmo de todo o desenvolvimento ao longo do tempo com as especiarias. É muito interessante essa combinação.
E muito fruto do nosso isolamento e das várias rotas que iam atravessando os Açores ao longo destes séculos todos. É muito comum notar que em alguns locais, às vezes, a própria a falta, a ausência de uma fartura muito grande acaba impulsionando muita criatividade, muita inovação, né? É, como diz o português, aguça o engenho. É bom, até agora tem muitos pratos inusitados e agora falar um pouco de passeios inusitados. Você separou para nós? Eu realmente tentei que fossem os mais inusitados possíveis, por cada uma das ilhas. Logo, Santa Maria, por que não visitar os fósseis? Onde se podem visitar fósseis com 8 a 10 milhões de anos, alguns conhecidos como os ossos de gigante, quando na realidade eram ossos de cetáceos que já não existem à face da Terra e que aterrorizaram os primeiros habitantes, porque imaginavam que aqueles ossos eram dos primeiros habitantes daquela ilha e que iam voltar e eram tão grandes e depois podiam comê-los. Na verdade, hoje estão mais sossegados, mas é uma das atrações magníficas de Santa Maria. Em São Miguel, no laboratório microbiano, podemos fazer um safari onde vamos ver e observar os micro-organismos que estão na base da vida na Terra e que hoje em dia são essenciais para a nova geração dos antibióticos que estão a ser criados para solucionar as novas epidemias que nos assolam. Na Ilha Terceira, porque não visitar o Algar do Carvão, que é um vulcão extinto, e olhar através da sua chaminé, olhar através de dentro de um vulcão para fora, único em todo o mundo. Ou na Ilha Graciosa, visitar a maior abóbora natural subterrânea em todo o mundo, que foi inicialmente explorada por Alberto I de Mónaco no século XIX. Em São Jorge, uma coisa que se calhar poderá interessar aos brasileiros, uma plantação orgânica de café, em que o café é todo cultivado manualmente e a família Nunes ainda o moe numa pedra antes de o servir aos clientes junto da plantação. No Pico, o Museu da Construção Naval, onde eles recordam quão importantes foram os carpinteiros navais desta ilha, que foram para a Califórnia e foram os responsáveis pelo estabelecimento da construção naval na Califórnia, entre eles o senhor Manuel Inácio Melo, que desenhou e construiu um iate, um veleiro, que pertenceu ao ator Errol Flynn e que foi utilizado por Orson Welles na Dama de Xangai e que ainda navega hoje em dia. Ou no Faial, visitar o Café Sport, o mais popular entre os marinheiros em todo o mundo, degustar o gin e ter a oportunidade de visitar um dos mais espetaculares museus de scrimshot, trabalhos feitos em dente e osso de baleia em todo o mundo. É um trabalho que uma fundação norte-americana há bem pouco tempo ofereceu 5 milhões de euros para levar para os Estados Unidos. Felizmente que o proprietário, por respeito ao seu falecido pai e aos seus antepassados, não vendeu. Na Ilha das Flores, uma visita ao farol mais ocidental da Europa, na Ponta do Albernaz. Na Ilha do Corvo, a visita ao Ecomuseu e uma visitinha à Nossa Senhora dos Milagres, assim designada, porque anteriormente era Senhora do Rosário, porque de acordo com a tradição, ela defendeu a ilha contra os corsários. Quando os corsários dispararam sobre a ilha, Nossa Senhora devolveu as balas do canhão em cima dos barcos dos corsários, defendendo a ilha. E ganhou, a partir dessa altura, a designação de Senhora dos Milagres, sendo celebrada em agosto. Que espetacular, hein? Tem muita coisa para se fazer, inusitada, que realmente transforma as férias nos Açores em algo para se lembrar por toda a vida. Eduardo, aqui no Brasil tem uma importante comunidade de açorianos. Nós sabemos também que no Canadá e nos Estados Unidos isso também aconteceu. E você já mencionou que os Açores estavam na rota das grandes descobertas.
Eu imagino que vocês sejam aí um microcosmos muito importante, com muitas influências no mundo todo. Conta um pouco sobre isso, antes até da gente falar mais de atrações dessa cultura açoriana espalhada pelo mundo. Os Açores, por questões geoestratégicas, sempre tiveram uma relação mais próxima com a América do Norte do que com a Europa. E essa relação teve a ver essencialmente no início com as rotas transatlânticas, mas a partir de finais do século XVIII tem a ver com as relações diplomáticas que foram estabelecidas com os Estados Unidos. Porque os Açores são só o aliado diplomático mais antigo dos Estados Unidos. O primeiro cônsul foi designado para os Açores em 1795 pelo presidente George Washington, tendo como secretário de Estado Thomas Jefferson. Pelos Açores passaram a Rota dos Baleeiros, pelos Açores passaram durante a Primeira Guerra Mundial os contratorpedeiros que nos protegeram dos submarinos alemães. Foi pelos Açores que entrou o vôlei em Portugal. Os americanos jogaram vôlei e houve um jovem açoriano, quando foi estudar em Lisboa, criou no Instituto Superior Técnico a primeira equipa de vôlei em território nacional, o Sr. Engenheiro Augusto Cavaco, sendo considerado o pai do vôlei português. Foi pelos Açores que entraram os estilos musicais do jazz e da bossa nova, através das atuações de Frank Sinatra, do Glenn Miller e a sua banda de aviadores. Pelos Açores se estabeleceram os cabos submarinos, a grande central de cabos submarinos que ligava a todo o mundo. Pelos Açores passaram as primeiras rotas transatlânticas dos hidroaviões da Panamérica. E mais tarde, na ilha de Santa Maria, tinham que parar todos os aviões para se reabastecer antes de seguirem quer para a América do Sul, quer para a Europa, quer nas viagens de regresso. Isto deu às Ilhas dos Açores um cosmopolitismo que ainda hoje é extremamente relevante. Daí que ainda hoje em dia, em termos do iatismo internacional, as pessoas venham aos Açores e em termos da geoestratégia internacional, os Açores sejam disputadíssimos entre os Estados Unidos e a China. De vez em quando nós temos as altas dignidades chinesas a aterrarem no aeroporto da Terceira, onde existe uma base americana, para fazerem negaças ao americano. Ou seja, se Portugal quisesse, poderia passar aquela base para os chineses e provavelmente até ganhava mais dinheiro com a presença chinesa do que com a presença americana. Claro que as relações diplomáticas a isso não permitem. E, inclusivamente, isto sublinha aquilo que eu dizia no início, que é o nosso caráter exclusivo. Porquê? Porque os Açores, em termos da sua situação geográfica, beneficiam das correntes frias do Ártico, que trazem o alimento, que atrai todas as grandes espécies, baleias, tubarões, jamantas, vêm comer aos Açores. Mas as águas dos Açores são quentes. Porquê? Por causa da corrente do Golfo e por causa das correntes tropicais e subtropicais que passam ao sul dos Açores e que empurram para os Açores as espécies mais inusitadas. E aí fazendo dos Açores realmente um paraíso, um safari de tudo o que há a nível do mar mais interessante. Depois, inclusivamente, temos algumas particularidades muito curiosas, que é o facto das migratórias da América do Norte pararem nos Açores quando há tempestades. Então, os observadores de aves, se querem tirar uma fotografia única de uma migratória que nunca foi vista na Europa, têm que vir aos Açores, porque é território europeu. E então tiram aquilo que o observador diz que é the wrong bird in the wrong place, o pássaro errado no sítio errado. Portanto, um pássaro da América do Norte em território europeu. E vêm, quando há uma tempestade, e deliram com tudo aquilo que encontram aqui nos Açores. Os grandes produtores de documentários, como o Sir Attenborough, da BBC, têm produzido uma série de documentários nos Açores, porque descobriu, se estiver aqui o ano inteiro, praticamente apanha as espécies todas. Então, isso é magnífico. Temos todos os tipos de vulcões do mundo. Então, quem quiser estudar vulcões,
vem aqui aos Açores e vai ver os resultados de todos os vulcões e até ainda vê alguns ativos. E se tiver um submarino, como o James Cameron tinha, até pode ir ver vulcões em erupção no fundo do mar dos Açores, a 2, 3 mil metros de profundidade. Portanto, é realmente um paraíso de diversidade e de possibilidades muito variadas de itunerários de natureza, mas também culturais. Por exemplo, nós temos nos Açores o único itinerário da herança judaica. Porquê? Porque os judeus vieram com o povoamento, como cristãos novos. Depois vieram no século XIX os judeus, ou seja, vieram os sefarditas, vieram os orientais do norte da África que ajudaram a estabelecer nos Açores o comércio, a indústria, e durante a Segunda Guerra Mundial vieram judeus ashkenazi, nomeadamente alemães, o Dr. Lieberman, que introduziu modernas tecnologias de cirurgia na medicina açoriana. E tudo isso pode ser visitado no Centro Interpretativo e única sinagoga que existe no Atlântico, na cidade de Ponta Delgada. Portanto, os Açores têm uma diversidade, enfim, fantástica a todos os níveis. Impressionante essa quantidade de informação e essa história tão rica que vocês desfrutam aí nos Açores. Vou continuar perguntando e vou pedir para você nos contar um pouco mais sobre as atrações na natureza. O que nós podemos fazer que você conseguiria ressaltar aí na natureza, Eduardo? Desde logo, aproveitar todos os recursos geológicos, grutas, algares, formações ao largo das ilhas, percursos pedestres, que nós temos 800 quilómetros de percursos pedestres que podem ser desfrutados junto dos sopés dos vulcões, nos campos de lava costeiro, a cavalo, em bicicleta, ou, para os mais aventureiros, em parapente, nas linhas de água interior ou costeiras. Fomos posicionados como o Havaí da Europa. Eu gosto de brincar com o conceito, porque digo que não me admiro, uma vez que sempre considerei o Havaí os Açores do Pacífico, e nós aqui temos belíssimas condições para a vela, para também atividades muito mais calmas e sossegadas, como o caiaque ou a canoagem no interior das caldeiras vulcânicas, ou uma coisa que está muito na moda hoje em dia, que é o paddle e o yoga. Mas também temos as espécies que visitam os Açores, 27 variedades de cetáceos, entre eles na primavera a baleia azul, a baleia de bossa, no verão o cachalote macho e as orcas. Temos residentes como o cachalote fêmea e os golfinhos comum, o ruaz e o riso, que fica branquinho com a idade, como nós, e com esses podem-se nadar, mergulho fantástico, arqueológico, que este ano a União Europeia declarou Património Cultural da Europa, e com grandes pelágicos como os tubarões-baleia. O ano passado foram observados mais de 200. As maiores concentrações, às vezes 20, 30 jamantas e o tubarão azul. Portanto, temos uma diversidade de recursos geomorfológicos, de espécies magníficas e de oportunidades para desfrutar disto tudo em todas as ilhas dos Açores. Impressionante, Eduardo. Eu acho que quem tiver o seu tempo de férias e quer conhecer muita coisa, pode escolher os Açores, porque tem aí, né, uma diversidade, né, essa cultura cosmopolita e também essa oferta impressionante, né, de atividades para serem feitas, né, essa riqueza natural, né, de tantos animais, muito legal. Bom, Eduardo, então nós chegamos nesse nosso último bloco, que é a selfie-perfeita, então uma dica de foto, aí tem, acho que difícil a escolha aí, imagino, porque tem muitos lugares, mas, bom, aproveito então aqui para agradecer sua participação, foi muito legal, tem muita informação, acho que até dá para a gente fazer outro programa aí para entrar um pouco mais em detalhes em algumas das questões que nós tratamos aqui que não foram cobertas. Gosto. Obrigado. Então, te agradeço e já aproveito para me despedir de todos, agradecer a presença aí das agências que compartilharam os eventos, da nossa equipe que também acompanhou a apresentação. Muito obrigado. Eu também aproveito para agradecer, Eduardo, um prazer ter você junto com a gente.
saber que podemos contar com você aí para assessorar em futuras organizações dos nossos grupos, dos nossos clientes individuais. Muito obrigado. Obrigado também a todos que assistiram com a gente esse talk show. Você com a palavra para nos mostrar a selfie perfeita. Pois, a selfie, eu guardei realmente um sítio emblemático de cada uma das ilhas. No Corvo, é evidente que seria com o caldeirão ao fundo. Na Ilha das Flores, eu recomendaria, na Ponta da Fajã, com o Ilhéu de Monchique, que é o ponto mais ocidental da Europa ao fundo. Então, estive no ponto mais ocidental da Europa. Na Ilha do Faial, porque não do Mirador de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, com uma das mais belas baías do mundo. Na Ilha do Pico, sem dúvida, que com a vinha Património Mundial, neste caso o Moinho dos Frades, e a bela montanha mais bonita de Portugal. Em São Jorge, no Parque das Sete Fontes, onde é possível ter uma visão do maior número de fajãs da costa norte de São Jorge. Da Graciosa do Monte da Ajuda, com a bela vila de Santa Cruz como pano de fundo. Na terceira, do Monumento da Memória, que é uma memória à Revolução Liberal do vosso Imperador Dom Pedro e o nosso Rei Dom Pedro IV, que aqui iniciou a luta pelo liberalismo em Portugal com os bravos do Mindelo e que é assinalado aqui neste monumento com Angra, cidade de património ao fundo, ou por que não de braço dado com a estátua de Vasco da Gama, que aqui desembarcou em 1499, quando voltou da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Na Ilha de São Miguel, neste mirador da Grota do Inferno, com a caldeira das Sete Cidades ao fundo, considerado um dos mais belos miradores de toda a Europa, ou no centro da cidade, na Praça Gonçalo Velho, com os ex-libris, o nosso primeiro capitão, as portas da cidade e a Igreja Matriz. Em Santa Maria, com uma das mais belas baías da ilha de São Lourenço, ou, por que não, junto da Ermida da Senhora dos Anjos, onde em 1493 se quedou Cristóvão Colombo para agradecer os bons ventos que o traziam de volta da sua epopeia na América. Muito obrigado a todos. Recomendo que consultem o nosso site, onde poderão aprofundar mais sobre os Açores, o que fazer, como chegar, como se deslocar, onde dormir e como reservar as vossas viagens. Consultem as nossas plataformas sociais, onde podem ver passadas experiências e no futuro partilhar as vossas. E sintam-se à vontade para me consultar sobre o que acharem conveniente através do meu e-mail. Um caloroso abraço atlântico e açoriano. Foi um prazer e espero revê-los muito em breve. Fantástica essa apresentação do Eduardo, não é mesmo? Não se esqueça de deixar seus comentários, curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para as notificações dos próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima.